Olá, tudo certo? Estamos aqui com mais um podcast 24 em 3. Como assim, Fernanda? Explica um pouco. 24 em 3 é você otimizar suas 24 horas em 3 estratégias. Quais são essas estratégias, Fernanda? Clareza, foco e projeto. A intenção desse podcast é justamente falar de alguns aspectos que envolvem essas três estratégias específicos, certo? Caso você queira saber um pouquinho mais, temos a explicação no primeiro podcast, tá? E aí lá você pode entender um pouquinho mais sobre o que é esse projeto aí, 24 em 3, é você otimizar suas 24 horas em 3 estratégias que vão direcionar melhor o seu dia a dia, essa é a ideia. Tá? E a pergunta de hoje é: Fernanda, estamos aqui para saber como a gente pode tornar as nossas anotações mais produtivas. Você tem alguma dica? Como é que pode ser feito? Então, vamos lá! É assim, você tá vendo que tá sendo um pouco mais descontraído, mas é isso mesmo. A ideia é eu perguntar para mim mesma algumas perguntas interessantes e eu mesma responder. Caso você tenha algum comentário, alguma pergunta que eu possa também trabalhar aqui no podcast, vai ser ótimo! E se você gostar no finalzinho, dê o seu like, tá? Pelo amor, né, gente? Isso é sempre muito bom. Ou se inscreve no canal que sempre vai ter uma coisa bacana, tá? Qual é sempre a minha intenção? É que você possa simplificar algumas coisas do seu dia a dia para que você seja cada vez mais produtivo, cada vez mais produtiva e que você consiga direcionar ainda mais a sua qualidade de vida. Sim, quando somos mais produtivos, mais produtivas e nas dimensões de vida, acabamos delineando a nossa qualidade de vida, nós podemos nos sentir satisfeitos com o que a gente já tem e muito ansiosos, no sentido mais gostoso da palavra, em buscar aprimorar cada vez mais a nossa condição atual, certo? Essa é a ideia. É com isso que você pode se estressar. Estressar, o que é? Demandar um esforço, uma energia, mas sempre para buscar algo bom para sua vida. Se é para estressar, que seja para isso, tá? Mas que também que não interfira tanto nas pessoas que estão ao nosso redor. Observe sempre sua comunicação, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui no vídeo, mas eu vou terminar no computador, tá? Então eu tenho algumas anotações ali, a gente vai falar 3 pontos importantes, aliás, 3 estratégias interessantes que vão ajudar a você otimizar suas anotações para que elas sejam mais produtivas. Você pode encontrar isso em vários vídeos na internet, no YouTube, mas eu quero sintetizar aqui para você, fazer uma curadoria com, inclusive, essas 3 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia. Inclusive, essas 3 estratégias eu trabalho com os meus filhos quando eles precisam estudar, por exemplo, fazer alguma revisão de prova. Depois eu posso mostrar aqui um videozinho que vai facilitar isso e que vai mostrar que verdadeiramente eu utilizo com meus filhos. Tem uma certa resistência, mas é normal, é natural também. Toda criança quer brincar mais do que focar nos estudos, isso faz parte. Mas eu tô sempre trabalhando esse aspecto. Caso, filho, vamos lá, vamos fazer essa revisão, porque aí você vai ter mais tempo para poder brincar no tablet, você vai ter mais tempo para ler o seu livro que você gosta e para você poder brincar lá fora. Então, sim, a gente vai incutindo nas crianças esse hábito de fazer logo o que é preciso fazer, que é o dever, que é a revisão, que é estudar e tornar isso gostoso. Porque muitas vezes aquele estudo, eles devem pensar assim, nossa, para que eu estudo isso, né? Explicar que isso vai ser utilizado em algum momento da vida dele. Eu sei que na hora, uma criança às vezes fala assim, não tem nada a ver, mãe. Mas a gente vai trabalhando isso com muita coisa, de forma mais interessante e incutindo justamente isso. Que em algum dado momento você vai se apropriar daquele conhecimento, você vai precisar daquele conhecimento e você uma hora vai sentir falta. Então vamos lá, pensando no futuro aí, que realmente é necessário para você trabalhar esses aspectos, certo? Por mais que você às vezes não siga a profissão relacionada àquela matéria em específico, àquela disciplina, tá? Então vamos lá. Como a gente pode tornar nossas anotações produtivas? Eu gosto de usar 3 métodos, na verdade 3 estratégias que eu acho muito interessante e que inclusive eu ministro alguns cursos para justamente facilitar
o dia a dia das pessoas. Quais são eles? Um deles, a gente chama ele de Bullet Journal, né? Que inclusive é o designer que desenvolveu ele, o Bullet Journal, é o Rydell. E ele fala justamente ele tem uma alteração, eu não lembro agora se é hiperatividade ou não é dislexia, mas ele tem acho que é pensamento acelerado. Ele tem uma alteração que ele vê que ele precisa de uma extensão da memória dele, digamos assim. Eu acho que todo mundo precisa de uma extensão da memória. Quais são as extensões da memória? As anotações no papel, uma agenda, um caderno, o próprio aplicativo do celular, ou alguns aplicativos que facilitam isso, né? Depois eu posso fazer um só de aplicativo aqui para ver, tá vendo? É bem bacana. Então, assim, como eu vou passar para vocês agora anotações produtivas que vocês vão fazer no papel. Depois eu posso passar alguns aplicativos que são muito úteis na condução da sua produtividade pessoal e até mesmo no ambiente de trabalho, certo? Que é muito bacana e sempre ajuda, às vezes dá uma clareza mental que você fala assim, poxa, por que eu não usava isso aqui antes, entendeu? Eu, inclusive, gosto muito de anotações no papel, anotações das minhas agendas, mas eu estou amando alguns aplicativos que facilitam isso com muita certeza. E vamos lá. Quais são esses três? Então, um deles é o Bullet Journal, por Rydell. Ele é um designer que tem a dificuldade desse pensamento acelerado e ele construiu uma metodologia, um pequeno ajuste aí de métodos que facilitam essas anotações, por exemplo, dentro de uma agenda, de um caderno, na condução de algumas tarefas, de alguns processos, certo? Então, esse aqui é para buscar os meninos. E aí, tem uns alarmes aí. Então, para justamente otimizar o dia a dia, eu coloco alguns alarmes para alertar, certo? É uma coisa importante também que ajuda as anotações produtivas. Você computar alarmes importantes para você direcionar as suas ações. Então, vamos lá. O Bullet Journal é um deles que a gente vai falar aqui no computador, que eu vou mostrar para vocês. O outro são as anotações de Cornell, que ele ajuda na anotação de algum estudo, de alguma palestra que você está vendo, e você vai e utiliza a anotação de Cornell. Cornell é um cara que desenvolveu justamente a metodologia de como é que você pode anotar de forma eficaz. A gente vai falar aqui no computador, tá? Então, esse aqui eu só tô dando um overview, uma apresentação do que a gente vai falar mais detalhadamente aqui no computador, certo? E o outro que eu também gosto muito e que é o que eu mais gosto de trabalhar é o mapa mental. E que eu tô conseguindo conciliar com os meninos. Vamos fazer um mapa mental de ciências? Vamos fazer um mapa mental de geografia? Então eles mãe, esse negócio de novo. Aí eu tô introduzindo, não, vamos ver se a gente consegue fazer um mapa mental juntos e a gente vai construindo juntos. E interessante fazer, não é só uma situação gráfica, né? Fazer as anotações. Não, tem toda uma condução. Então, se você já faz aquele resumo, aquela anotação, depois você vai precisar revisar essa anotação, né? E essa é a dica que eu vou deixar mais pro final. Como você pode revisar isso de uma maneira eficaz, tá bom? Então, fica aí, já eu vou transferir essa apresentação, esse overview aqui para você aqui no podcast e a gente vai conduzir isso no computador, certo? Fica aí que a gente já vai falar um pouquinho desses 3 métodos, 3 estratégias que pode ajudar a deixar suas anotações mais produtivas, para que você possa utilizá-las depois e trabalhar elas. Pode ser revisando algum estudo ou pode ser na condução do seu dia a dia, na condução dos seus processos, das suas tarefas, beleza? Vamos nessa? Então, segura aí! Então, como falado anteriormente, a gente vai falar sobre esses 3 métodos, essas 3 estratégias que eu inclusive utilizo, eu até divido com os meus filhos também para ajudar nas anotações dos estudos, das revisões, das tarefas que eles precisam fazer e também das minhas tarefas. O Bullet Journal, a essência do Bullet Journal, eu utilizo direto, inclusive nas minhas anotações, tanto nos aplicativos que eu utilizo, nos meus calendários, como também das anotações na agenda. Olha que bacana! Então, como é que é o Bullet Journal? O Bullet Journal tá aqui, a página do Bullet Journal, né? Eu posso depois dividir. Aqui também tem
digamos assim, se você colocar no Google Bullet Journal, você vai acessar a página do Rydell, né, que foi quem desenvolveu o Bullet Journal. Olha aqui, essa página é dele mesmo. O Rydell é esse carinha aqui, ele é um designer de Nova York, ele mora no Brooklyn. Então, Ryder Carroll. É, isso. E o Bullet Journal foi ele que desenvolveu, principalmente para poder... ele tinha dificuldade de aprendizagem, né? E, inclusive de encontrar soluções rápidas, né, para as coisas que ele desenvolvia. Por exemplo, ele era um designer. Então, ele tinha muita dificuldade, principalmente de entregar os produtos dele. Ele tinha muita criatividade, mas precisava de quê? De um certo foco e tornar-se uma pessoa mais produtiva na entrega desses produtos. E ele foi forçado, né, a buscar uma alternativa, e ele elaborou o Bullet Journal, que aqui no Brasil chama Diário de Tópicos. Qual é a intenção do Bullet Journal? É deixar realmente, utilizar essa metodologia muito simples de organização, mas organização do quê? Dos pensamentos, das tarefas, das execuções, dos processos que você vai conduzir no seu dia a dia. Então o Bullet Journal vem com essa dinâmica e ele é muito útil para justamente focar no que você precisa desempenhar, ou algum evento que é importante para você e você precisa desenvolver aquele evento, comparecer naquele evento. Então o Ryder Carroll desenvolveu o Bullet Journal. Aqui está ele em papel, mas ele também tem no formato de aplicativo. E a essência do Bullet Journal também configura você utilizar qualquer instrumento, seja um caderno de anotação, seja um caderno comum, seja numa agenda. Eu vou até mostrar para você como é que são as anotações, são muito simplificadas e muito úteis. Ele também fez um TEDx, que você depois pode entrar na página do Ryder e poder assistir esse TEDx que ele fez. Tá, olha que bacana. O Bullet Journal funciona da seguinte forma, o sistema, né? Mas agora ele já virou um método, né? Eu tenho um método Bullet Journal. Ele, inclusive, eu elaborei alguns cursos trabalhando justamente a ideia desse método. E é um método muito útil e que facilita a nossa produtividade pessoal e até mesmo dentro de um grupo de pessoas. Olha que bacana. Então, o sistema de Bullet Journal, aqui está um caderninho, né? E você faz as anotações, é muito simples. E quando a gente torna as coisas mais simples, a gente consegue executar com muita propriedade. Qual é a ideia do Bullet Journal? Se a gente fosse pegar uma anotação comum, ela seria vários quadradinhos com vários apontamentos e você tendo que... não dá para você verificar aqui quais anotações, porque está em inglês também, e que está muito pequenininho, mas que justamente denotam esses artifícios. E no caso da ideia do Ryder Carroll, ele mostra que, olha só, que as anotações podem ser mais simples e mais úteis na hora de você configurar, utilizar ela. E aí você faz da seguinte forma: os bullets, que são os tópicos, são justamente os pontos que você precisa delinear. Ele coloca como 3 símbolos principais. Você pode fazer da sua maneira, mas o que ele coloca no método é que você pode utilizar esses 3 pontos principais que facilitam a condução das suas tarefas. Por exemplo, as tarefas, os tasks, né, você coloca o símbolo da bolinha. As anotações, notas importantes que você não pode esquecer. Aqui no caso, as tarefas é o que você precisa fazer. As notas são aquelas coisas importantes que você não pode esquecer. Então você põe o tracinho. E a bolinha, que são os eventos, que são coisas também muito importantes, momentos importantes durante suas 24 horas assim, que você não pode esquecer. Então você coloca o símbolo da bolinha aberta. Certo? E olha só, essa forma simplificada de você anotar facilita muito o andamento das suas atividades. Tá, beleza, você já colocou lá a bolinha lá da tarefa que você precisa fazer. A tarefa que não está completa, que você ainda não executou, você coloca como uma bolinha ainda para ser executada. O xizinho, ou seja, que você checou, é a tarefa completa. Então, quando você termina a tarefa, você vai lá e checa.
Quando você precisa migrar a tarefa para alguma outra, em algum outro momento, você precisa programar ela ou precisa colocar em uma outra outra dinâmica, né, para ser executada, ou programar ela, você põe ela com a setinha para frente. E se você precisa pegar essa tarefa e reprogramar em um outro tempo, digamos assim, para esse mês eu não vou conseguir, só vou fazer para o mês que vem. Você coloca ela com a setinha retrógrada para trás, que aí você vai lá no Future Log, que é uma outra parte do método Bullet Journal, que é justamente como se fosse um calendário mensal. Você coloca todos os meses lá e as atividades que você precisa desempenhar naquele mês. E aí você volta para esse Future Log, que é justamente observando em qual mês você vai ter que reprogramar aquela tarefa. E a tarefa que é irrelevante ou que teve que foi desmarcado, que você não precisa executar, você coloca uma grande linha cortando aquela tarefa. Os eventos você coloca como você achar interessante, que são justamente o quê? Aniversários, limpar casas, então fazer uma caminhada, assistir um filme. Então aqui são os eventos que podem envolver o seu lazer, ou podem envolver eventos de família, eventos que envolvem o seu bem-estar. E as anotações são coisas importantes, alguma coisa importante, um fato, uma ideia, uma observação relacionada àquele dia. Por exemplo, ele coloca aqui, fulano de tal tem intolerância a glúten. Aí põe lá o detalhe. Então, eu ouvi uma música que eu lembrei da minha infância. Põe lá uma anotação que você achar interessante, de fatos, ideias, pensamentos, insights, o que você achar interessante. Ou até mesmo alguma leitura que você fez, algum encontro que foi feito. Então, isso tudo também você coloca no seu Bullet Journal. O Bullet Journal não é só apenas uma agenda, ele é verdadeiramente um diário das coisas que você executou naquele período. Outra coisa, aqui estão algumas anotações relacionadas a um dia específico. Então, por exemplo, a um jantar, a organização do aniversário de fulano de tal. Então, ligar para ver a questão dos documentos de viagem. Então, isso tudo você vai mesclando e colocando num dia específico, certo? E olha que legal, você também pode colocar dentro de um evento, você colocar as anotações. Então, você vai utilizar como um diário. Uma coisa que ele fala também, que tenha algumas marcações como um asterisco, que envolve uma coisa prioritária ou uma coisa muito importante que não pode ser deixado de lado, e o ponto de exclamação, que é uma inspiração. Ou seja, poxa, você teve um insight naquela hora e você vai e coloca um ponto de exclamação, certo? Tem outras maneiras também, tem algumas coisas importantes para fazer, mas olha que legal. Aqui você coloca a data, o dia da semana e as anotações que você precisa. Em vez de uma lista enorme de atividades para você desempenhar, você resume isso a tópicos, anotações curtas e bem direcionadas para o que você quer desenvolver ao longo do dia, certo? E isso é muito interessante, ele coloca isso de uma maneira muito útil, mas também tem um sistema que se trabalha isso. Como é que é o Bullet Journal? Só para vocês terem uma ideia, ele tem um sistema certo de se anotar. Por exemplo, ele tem um index, que na verdade é o índice das páginas do seu Bullet Journal. O Bullet Journal pode ser qualquer caderno que você pode utilizar, certo? Eu já usei de várias formas, caderno, agenda, e você pode fazer um index, que é colocando os pontos importantes do seu Bullet Journal e as páginas em que eles estão. Então, o caderno precisa ser paginado, pode ser paginado à mão aqui, ó. Ele coloca como uma página à mão. E o Future Log, como eu falei antes, é justamente isso aqui, ó. Você coloca todos os meses em 2 páginas, 2 a 3 páginas, se eu não me engano. Em 2 páginas de um caderno, por exemplo, abril, maio, você pode começar ele em qualquer mês.
pode ser tanto janeiro, quanto abril, quanto julho. Você pode começar agora nesse momento, né? Então, isso é importante que você tenha um dinamismo em relação a, em qualquer momento, você utilizar o Bullet Journal. E o Month Log é justamente a anotação mensal. Por exemplo, você coloca o mês, coloca os dias do mês e os dias da semana. E você vai trabalhando isso e coloca a lista de atividades para fazer naquele mês, certo? E olha que bacana. E depois as anotações diárias são exatamente aquelas anotações que eu mostrei anteriormente para você. Então, se você quiser dar uma aprofundadazinha, entender um pouquinho mais sobre o Bullet Journal, certo? Você vai e acessa a página do Bullet Journal, que é essa aqui, ó, https://bulletjournal.com, tá? E conheça um pouco mais sobre o Riddle. Tá, depois dessa aqui, pra gente não se alongar muito, existe uma outra forma de você otimizar as suas anotações. Então, terminamos de verificar aqui a respeito de como é que você faz, né, o uso de uma estratégia, um método como o Bullet Journal, por exemplo, para você otimizar o seu dia a dia, né? As suas atividades diárias, suas tarefas, a sua semana, o seu mês. Então, você já conhece isso. Beleza. Agora, em relação aos estudos, à aquisição do conhecimento, como é que a gente pode fazer? Bom, existem, então, as anotações de Cornell, ou então sistema Cornell, ou então sistema do método Cornell. Bom, o que é esse método Cornell? Bom, quem desenvolveu esse método, esse sistema, foi o Dr. Walter Pauk, que ele era um professor da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E ele verificou que os seus estudantes, os acadêmicos que participavam das suas aulas, faziam anotações muito aleatórias, muitas vezes não tiravam notas boas. E ele falou, eu vou inventar um método que vai ser super simples e muito útil para pessoa fazer as anotações no caderno. E você só precisa de quantas linhas? 1, 2, 3 linhas. Uma linha superior em que você faz só o cabeçalho, uma linha que fica no terço, que você divide o caderno em 3, né, longitudinalmente, você pega um terço dele e no final que você faz a anotação aqui, ó, que você faz uma outra linha e você coloca o resumo. Então, esse aqui, na verdade, que eu estou mostrando para você, é um formulário que eu desenvolvi, que inclusive meus filhos utilizam para fazer as revisões, e é bem prático e é bem útil na hora de conduzir os pensamentos, por exemplo, fazer uma revisão de prova, para fazer uma anotação de uma palestra, para fazer uma anotação de uma aula, pode ser uma aula online ou presencial, você pode utilizar essa anotação. Às vezes você está no cursinho e quer otimizar esse tempo, você pode pegar o seu caderno e dividir dessa forma, não precisa de um formulário específico para isso, certo? Então, o que você precisa ter no cabeçalho? Na verdade, é o tópico, o assunto principal, ou, né, a disciplina que você vai trabalhar, a data. É importante fazer a data que você está tendo aquela aquisição do conhecimento, aquele momento lá, o seu nome, se você quiser colocar, e aqui embaixo você precisa pôr o ponto principal, pergunta, o principal tópico que vai ser abordado, seja na aula, seja no assunto. Então, por exemplo, revisão de ciências da natureza, que a gente faz aqui com os meninos, né, que eu estudo com eles. Então, eles fazem lá qual o motivo dele fazer aquela revisão, de fazer aquele estudo produtivo. É uma revisão para avaliação de ciências da natureza, por exemplo. Só que aqui nesse formulário eu coloco aqui as revisões, as datas em que vão ser precisamente feitas as revisões daquele conteúdo, certo? Então eu coloco aqui em cima para facilitar o momento certo para você pegar essa anotação que você criou e você revisar ela para a prova, para uma avaliação, ou então para estudar para concurso. Esse aqui é muito útil, por isso, as anotações de Cornell. Mas você pode fazer de outra forma também, que eu vou mostrar com um mapa mental, tá? Então, são as formas mais úteis que eu acho para você enxugar o que você precisa estudar. Às vezes o conteúdo é tão vasto, é tão grande, é tão intenso, que você pode anotar dessa forma e essa forma de anotação ser bem produtiva. Como é que você faz? Primeiramente, você
faz o cabeçalho, depois você vem aqui e vai fazendo as anotações. Então, você vai lendo o livro, ou você vai lendo um texto, ou vai ouvindo a aula do professor, ou vai ouvindo a aula do cursinho, e você vai tecendo as anotações de maneira sucinta. Então, direito constitucional, aí você vai anotando ali, que é o assunto, na verdade é a disciplina, é o tópico principal, mas, por exemplo, a lei tal, aí você vai colocando aqui. Então, você vai colocando os pontos principais. Essa lei foi desenvolvida por conta de pessoas que trabalham no estilo seletista, e você vai anotando. Eu tô falando aleatório, tá? Porque eu não tenho estudado isso nesse momento, não. E, por exemplo, resumo de livro, você pode fazer dessa forma também. Resumo de artigo científico para uma dissertação, também pode ser dessa forma. E você pode fazer esse formato no seu computador, utilizando tabela de Excel também, tá? Então é muito interessante, você pode otimizar o seu estudo, né? Ou até mesmo como é que se diz? No Word também, você pode fazer esse tipo de estudo e facilitar a sua forma de estudar, não precisa ser necessariamente papel. Depois que você faz as anotações, você vem aqui e vai estabelecendo os tópicos daquelas anotações. Então você vai colocando aqui os dados desse tópico. Terminou essa página, você vem aqui e faz o resumo da página, ou o sumário, ou alguma pergunta relevante que faz sentido para você anotar aqui depois, ou fazer uma pesquisa na internet acerca desse assunto, ou colocar lá uma observação, aprofundar a lei 2000, não sei quanto já dá, do ano de não sei, entendeu? Ou então aprofundar sobre o bioma do Cerrado, ou aprofundar sobre o bioma da Caatinga. Então, independente de qualquer que seja esse estudo, em qualquer idade, qualquer fase, né, de estudo, você pode otimizar dessa maneira, certo? Então, fica a dica de como você pode otimizar as anotações. Beleza, terminei, fiz minha revisão, fiz meu resumo, o que eu faço agora? Aí sim você entra no sistema do Cornell, que é o quê? Fazer as revisões de maneira sistemática. Sistema Cornell de maneira sistemática. Ficou redundante, mas é exatamente isso. Você vai revisar o conteúdo de maneira frequente. E isso daria um outro vídeo, que depois a gente vai falar como é que você pode utilizar essas anotações de Cornell para você fazer as revisões e fixar o conhecimento no seu cérebro, na sua memória, ativar a sua memória num momento específico, quando você estiver lá fazendo a sua prova de concurso, sua prova de qualificação, e você lembrar desse estudo em específico, beleza? Então tá aqui uma das formas que pode otimizar o seu estudo, a sua anotação, para ela tornar produtiva. Qual é outra forma? Eu vou dividir aqui com você, na verdade, digamos assim, uma das ferramentas, que é o mapa mental, mas o mapa mental ele pode ser feito numa folha de caderno também, ou numa folha em branco, e você utilizar o mapa mental numa folha comum, simplesmente. Eu estou dividindo aqui com você um aplicativo no celular ou mesmo no computador, que você pode utilizar ele online, e ele é muito útil. Como é que funciona isso? O mapa mental funciona da seguinte forma: você coloca o assunto principal no meio e depois vai puxando os tópicos importantes de acordo com aquele assunto principal. Por exemplo, eu vou colocar aqui produtividade, iniciando o meu mapa mental. Produtividade pessoal. Legal, produtividade pessoal. Eu queria falar um tópico importante de produtividade pessoal, que é... porque esse aqui está no organograma, hein? Vamos voltar, peraí. Você entra... inclusive, esse aplicativo, mas existem vários, tá? Não necessariamente esse, mas alguns aplicativos... Esse aqui é o que eu acho mais interessante, mas você pode procurar outros. Você vem aqui, é o https://www.mindmaster.com, tá? E você vai utilizar ele. Esse aqui é o mapa mental, esse aqui é no estilo organograma, esse aqui também é um organograma mais linear. Tem o GTD, que é o Get Things Done, do David Allen. E tem vários outros estilos aqui que você pode utilizar. Bom, eu vou pegar esse aqui, é porque eu estava com organograma.
Então a gente coloca aqui, ó, por exemplo, mapa mental. É um mapa mental, por exemplo, produtividade pessoal. O que é importante falar em produtividade pessoal? Organização pessoal. E depois disso, bom, dentro de organização pessoal, a gente pode colocar um tópico legal, que é qual? Ambiente. Por exemplo, ambiente de estudo, no caso, ou ambiente de trabalho. Ambiente de estudo é um, eu vou colocar outro tópico. Ambiente de trabalho. Opa. Ixi, não saiu. Ambiente. Ixi. Eita. Ambiente de trabalho. Então, você põe lá a organização pessoal. Tem 2 pontos importantes. Dentro desse ponto, você pode pôr outro. Então, ambiente de estudo é o quê? Mesa. Dentro do ambiente de trabalho, o que é importante? Planejamento, né? Pastas. Vou botar mais um, aí eu coloco mais um aqui, por exemplo, pastas. Beleza? Organização pessoal, tá aqui. Eu quero falar sobre produtividade pessoal, mas eu quero abordar também a questão da gestão do tempo. E aí você vai construindo, olha que interessante, você vai construindo os tópicos relevantes àquele tema principal. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, lei não sei quanto, você vai trabalhando isso. Beleza, eu fiz o meu mapa mental, ficou lindo, maravilhoso. Como é que isso vai ser útil para mim? Simples, você vai contar para você o que você escreveu. Como assim, Fernanda? Por exemplo, o que eu aprendi sobre produtividade pessoal envolve organização pessoal. Que isso tem a ver, e você vai fazendo neuroassociações para que aqueles tópicos sejam importantes para o seu encadeamento cognitivo, encadeamento intelectual. Então, isso é muito bacana, é uma ferramenta muito útil, você pode utilizar ela também no papel. Eu estou dividindo aqui com você uma ferramenta no computador, mas você pode fazer isso no papel também, muito simples e de maneira muito útil. Quando é no papel, você começa sempre pelo lado direito e você vai girando até chegar nesse ponto aqui. Tá? Então, as anotações são similares a essas e você vai fazendo as ligações e você vai sempre do lado direito para o lado esquerdo, tá? Normalmente é assim. Se você quiser fazer de outra forma, você que sabe. Mas o mapa mental funciona dessa forma, para fazer no sentido do relógio, tá bom? Não tem como aprofundar mais. Depois a gente pode dividir esses tópicos bem bacanas, para que você consiga aprofundar um pouquinho. Aí seria, na verdade, até um curso, né, voltado para isso e que ajuda muito. Mas esse aqui é mais uma contribuição para você buscar aprender mais, trabalhar essas ferramentas de uma maneira mais otimizada e fazendo anotações mais produtivas, certo? Então a gente termina por aqui e segue o próximo vídeo. Se você curtiu essas ferramentas, dê um joinha lá, utilize-as, que é sempre muito positivo, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, dá o like. Se quer tirar alguma dúvida, deixa seu argumento aí, o seu comentário, que vai ser muito bacana, certo? Até a próxima!